O Eu e o Outro, tema da palestra apresentada pelo médico Edmundo Gaudêncio no 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. O tema central do encontro, Tolerância e Paz, nos convida exatamente a isso, a uma reflexão sobre a tolerância enquanto pedra basilar, angular da paz. Tolerância é essa que, de fato, não se constitui como indiferença. Tolerância é essa que também não se constitui como aceitação de tudo, diante do fato de que, postas as injustiças, em nosso entendimento, não cabe aí, de fato, a tolerância e sim a indignação e a mais absoluta das intolerâncias. Nesse sentido, a tolerância há que ser entendida como uma tolerância crítica àquilo em que se tem constituído hoje o mundo. Em nosso entendimento, também, a tolerância apenas advém disso, que é a relação respeitosa entre o eu e o outro. E em assim sendo, escolhi especificamente esta temática para abordar de forma evidentemente breve, em minhas palavras. Diante das preocupações expostas por Dom Luiz Gonzaga Fernandes quanto aos impasses do ecumenismo, formularemos 3 promessas, 2 pedidos e uma proposta. A proposta, discutir o que seja a base da tolerância. Os pedidos, que pensemos nisto, o eu e o outro. As promessas, procuraremos ser breves, procuraremos ser claros, procuraremos não ser, acima de tudo, enfadonhos. Tenhamos então, sem mais delongas, que, na verdade, desaprendemos a alma das coisas. Antigamente, e as tradições servem de testemunho, os homens conversavam com as coisas, conversavam com os bichos, conversavam com as plantas, conversavam com os elementos, a água, a terra, o ar e o fogo, que lhe diziam o nome verdadeiro da natureza. Conversavam, sobretudo, consigo mesmos, pensando as palavras, ponto de união entre o que seja da ordem do ato e o que é da ordem do pensamento. Infelizmente, desaprendemos a arte de pensar as coisas e as palavras que as nomeiam. No âmbito dessas palavras, para o que nos interessa, desaprendemos em absoluto a pensar o que seja o eu, desaprendemos a pensar o outro. Daí, necessário repensá-los, posto que sejam o eu e o outro as bases disto que é o tema central deste encontro, a tolerância, princípio fundante da paz. Dizemos geralmente, sem pensarmos no que estamos a dizer, que eu sou eu e o outro é apenas o outro. Ou seja, eu sou eu, embora não saiba o que é isso. O outro é o outro, que não sei exatamente quem seja. Ou pior, eu sou eu, ora bolas, e o outro que se dane. Entretanto, ocorre não ser fácil dizer o que sejam ou quem sejam o eu e o outro. Certa vez, numa noite escura em Lisboa, século XVIII, Bocage caminhava pelas ruas quando foi abordado por um assaltante que lhe encostou uma pistola às costas e lhe perguntou: quem és, de onde vens e para onde vais? O poeta Manuel Maria Barbosa de Bocage respondeu-lhe: sou Bocage, venho do Café Nicola e vou para o outro mundo se tu me disparas a pistola. Acontece, entretanto, que nem sempre sabemos disto, o que somos. Somos um ou somos vários, a depender do momento. Somos um ou somos múltiplos, a depender de quem nos olha e a depender de quem nos comenta. Diz Fernando Pessoa: quantos sou? Quem é eu? O que é esse intervalo entre eu e mim? Eu sou eu e minhas circunstâncias, disse Ortega y Gasset. Eu sou eu e meus fantasmas, disse Lacan. Eu sou aquele que fui ontem, embora seja dele completamente diferente.
Eu sou essa individualidade única no mundo. Eu sou o aquém de minhas fronteiras e limites. Eu sou eu e, simultaneamente, o que os outros pensam que sou. Diz a fenomenologia que isso que digo eu comporta 4 eus bem diferentes. O eu conhecido, conhecido pelo eu e conhecido pelos outros. O eu oculto, conhecido pelo eu, mas desconhecido pelos outros. O eu ignorado, desconhecido pelo eu, mas conhecido pelos outros. E, por fim, o eu desconhecido, não conhecido pelo eu e não conhecido também pelos outros. Na verdade, então, nós não nos conhecemos. Conhecemos apenas isso que é da ordem do eu conhecido, isso que eu digo de mim, aquilo que os outros de mim falam, e o eu oculto, que de fato é sabido por mim próprio, mas completamente alheio ao que seja da ordem do conhecimento alheio. O eu ignorado, aquele eu que de fato não sei quem sou, nem que seria quando colocado em determinadas circunstâncias, é conhecido pelos outros, posto alheio a mim. O eu desconhecido não é conhecido nem por mim mesmo, nem pelo próximo mais próximo. Somos diversos, ainda quando únicos. Ser múltiplo é nossa tristeza e, simultaneamente, nossa felicidade. Quanto ao outro, diz mais uma vez Fernando Pessoa, em outro poema: tão abstrata é a ideia do teu ser que me vem de te olhar, que, ao entreter os meus olhos nos teus, perco-os de vista, e nada fica em meu olhar e dista teu corpo do meu ver tão longemente, e a ideia do teu ser fica tão rente ao meu pensar olhar-te e ao saber-me, sabendo que tu és, que, só por ter-me consciente de ti, nem a mim sinto. E assim, neste ignorar-me a ver-te, minto a ilusão da sensação e sonho, não te vendo, nem sabendo que te vejo, ou sequer que sou, risonho do interior crepúsculo tristonho, em que sinto que sonho o que me sinto sendo.